Fala galera, konnichiwa, aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos ver uma entrevista com o Ken. O Ken é uma pessoa, uma figura que está ficando muito popular lá no Japão. Ele participou dos vários protestos recentes que estão acontecendo no Japão, protestos onde os manifestantes pedem regras mais rígidas para a vinda de imigrantes, para o Japão. Em um protesto que ele participou, eu até coloquei aqui no canal, nós fizemos um react desse vídeo, onde ele se envolveu numa discussão com várias pessoas que eram contra os manifestantes, pessoas que não queriam regras rígidas para a entrada de estrangeiros no Japão. O Ken participou dessa discussão e agora o meu amigo Jack, lá do canal Interview in Japan, gravou uma entrevista com ele para que nós possamos ouvir mais claramente o que ele pensa. E para nós aqui do Brasil, claro, isso é muito útil, porque além de ver os pensamentos dele, nós vamos aprender japonês com isso. Como sempre aqui no Conversando com os Kanjis, nós vamos assistir algum vídeo em japonês e estudar japonês com isso. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que vai ser muito legal, vai valer muito a pena. Lembrando que o canal do Jack, assim como esse vídeo original, está aqui na descrição do vídeo, tá? Bora lá. まずは自己紹介、活動内容の説明お願いしてもいいですか。そうですね。僕の名前は永田健って言います。一応活動名は毛の帯健っていう名前でやってるんですけど、毛の健って言います。今やってることは、僕8年ぐらい海外にいて、ヨーロッパでその移民問題とか治安がどんどん悪くなってるとか、その国の伝統がどんどん失われていくっていうことを僕直に見てきて、それを日本では起こさないために活動してます。今でも移民がほぼいないという認識合ってますか。今 3% ですね。3% なんだけど、その部分的みたいですよ。埼玉のある町で言ったら、そこだけの人口比率で考えたら 5%、10% 超えてるみたいな、めっちゃ多いし、しかもやっぱどう考えても態度がおかしい。 Uma coisa que eu me preocupo com essa questão, galera, é que eu admiro muito, muito o Japão. Eu sou apaixonado pelo idioma, tanto que eu passei a minha vida inteira estudando. Hoje eu trabalho como professor de japonês e eu fico aqui me questionando se essa grande entrada de imigrantes, principalmente pessoas de países de terceiro mundo, pessoas da África, pessoas do Oriente Médio, será que isso vai fazer o Japão ser um país melhor ou um país pior? Será que esse Japão que eu admiro tanto, e você que está aqui no meu canal estudando japonês também admira, com certeza, será que esse Japão vai continuar existindo se tiver essa, digamos, substituição da população japonesa por um monte de imigrantes que os países são muito ruins, são países com economia ruim, são países com muita violência? Será que essas pessoas vão fazer com que o Japão se torne um lugar melhor? Fica esse questionamento, né? だってあなたの国が貧乏とか人権がないとか殺されるとか言ってるから受け入れてあげてるわけじゃないですか。僕たちの日本人の家にあげてるのに、彼らはシャリアみたいな、もっともうちょっと立てろみたいなで、俺らお前ふざけんじゃねえよって言って、その自分たちの住んでる地域に日本人が入ったら殴り出すみたいな。 Eu cheguei a ver um vídeo, galera, que tá circulando no Twitter exatamente disso, de um japonês que parece que perdeu um pouco a paciência com alguns imigrantes ali, talvez fossem imigrantes da África, não sei, falou alto com eles e os imigrantes agrediram ele. 考えられないですよ、こんな。僕たちの家に入れてあげてるのに暴れ出すって。僕がもしイギリスに行ったら、イギリスのティーをまず飲みます。で、English breakfast, right? イギリスの朝食を食べて。You can't park there, mate. Speak the way like a British. よくご存知。はい。 Isso é uma coisa que eu sempre defendo para os meus alunos e para qualquer pessoa aqui no YouTube, gente. Como é importante quando você está indo para um outro país e aprendendo um outro idioma, você tem que ser extremamente educado, extremamente humilde. Não querer se comportar de forma prepotente, de forma grosseira, como se você tivesse algum poder ali dentro. Coloque-se no seu lugar de estrangeiro, seja educado e faça o possível para, primeiro, aprender o idioma, que é o mais importante, conseguir se comunicar, conseguir se expressar e seja gentil com as pessoas. Eu sempre falo, quem aprende o idioma, quem consegue falar bem japonês e quem respeita, é gentil com os japoneses, nunca vai sofrer nenhum tipo de preconceito. Because なぜなら俺はイギリスにいるから。ゲスト。Thank you。ありがとうございます。お邪魔します。そのリスペクトの心を持っていきますわ。好きじゃなかったら帰りますやん。当たり前のことです。でも彼らはなぜかなんかすごい傲慢。ヘイヘイはははは。だから怒ってるんです。人口が減少してるっていうのは問題です。でもこれはだからといって移民を入
れればいいっていう問題じゃないです。 Galera, eu gostei muito dessa entrevista, foi legal a gente conseguir ouvir um pouquinho da opinião do Ken, sem ninguém gritando na orelha dele, igual aquele vídeo da manifestação que eu trouxe aqui para o canal. Vou até deixar aqui no final do vídeo para vocês assistirem depois. Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. Qual é a sua opinião, você que está assistindo esse vídeo? Você é a favor de regras mais rígidas para estrangeiros? Você é contra isso? Você acha que o Japão vai melhorar? Vai piorar? O que você pensa sobre o assunto? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos aprender um pouquinho de japonês então, galera? Olha só que legal, o Jack abriu essa entrevista com quem falando o seguinte: Jiko shoukai o onegai shimasu. Jiko shoukai o onegai shimasu. Jiko shoukai o onegai shimasu. Por favor, apresente-se. Por favor, me diga quem você é, o que você faz. Jiko shoukai é fazer a própria apresentação em japonês. Tem um vídeo aqui no canal também ensinando vocês que estudam japonês a como fazer um Jiko shoukai. É bem legal. Então, isso daqui é uma frase muito comum para você receber quando você é novo em algum lugar, você vai iniciar o seu trabalho em algum lugar, você vai em uma entrevista, alguém fala para você, Jiko shoukai o onegai shimasu. Por favor, se apresente. Tá legal, gente? Aí também o Ken falou o seguinte uma hora. Suki janakattara kaerimasu. Suki janakattara kaerimasu. Suki janakattara kaerimasu. Se eu não gostar, vou embora. Ele disse isso quando estava contando que foi para a Inglaterra e se comportou lá de forma educada, de forma gentil. E se ele não gostasse de alguma coisa, gente, da Inglaterra, ele simplesmente iria voltar para o Japão. Ele não iria tentar mudar os ingleses, tentar mudar a vida dos ingleses. E é assim, na minha visão, que qualquer estrangeiro tem que se comportar, tá? A gente vai para o Japão, a gente vai para a Inglaterra, você faz o possível para aprender o idioma, você tenta ser educado com todo mundo, e se você acha que as pessoas ali são horríveis, você não gosta, volte para o seu próprio país, ok? E uma outra coisa interessante que ele falou, gente, foi essa expressão aqui. Ojamashimasu. 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 Essa expressão ela é muito legal, gente. Isso daqui não tem uma tradução ao pé da letra para o inglês ou para o português, mas seria algo como desculpe pelo incômodo. Normalmente, se você vê em algum mangá, algum anime, vai estar traduzido assim, mas o que essa expressão quer dizer é algo como se fosse assim: eu estou aqui, eu estou entrando, eu estou aqui no seu espaço, muito obrigado por me receber, mesmo sendo incômodo. Eu sei que a minha presença pode atrapalhar, pode tirar a rotina de vocês, e eu agradeço por você estar aqui me recebendo. Ojamashimasu. Não dá para colocar esse textão todo em uma tradução, né, em um mangá. Então, normalmente, alguns tradutores optam por essa daqui. Desculpe pelo incômodo, desculpe pela intromissão, ou então mesmo, com licença. Com licença, às vezes aparece também. Mas o sentido que eu quero que vocês entendam dessa expressão é esse. Toda vez que você entrar na casa de alguém, ou você for fazer uma entrevista de emprego e entra numa sala, você sempre vai falar ojamashimasu, ojamashimasu, para transmitir essa ideia. Eu estou entrando, estou aqui, me desculpe pelo incômodo, obrigado por me receber. Tá legal? E quando você for embora, você for sair da casa de quem você está, você for sair de uma entrevista de emprego, da sala, você vai falar no pretérito. Ojamashimashita. Ojamashimashita. Tá legal? Ojamashimasu virou ojamashimashita. Para passar esse sentido, como muitos traduzem, obrigado por me receber. Mas o sentido mesmo dessa expressão é: eu estou indo embora agora, muito obrigado por me receber, mesmo tendo sido um incômodo. Eu imagino que eu atrapalhei um pouquinho o seu dia, a minha presença aqui, e eu agradeço muito por você ter me recebido, eu estou indo embora agora. Ojamashimashita. Essas expressões que não têm tradução para o português nem para o inglês são muito interessantes. Nós precisamos entender o sentido para conseguir usá-las na prática, tá? E é claro que se isso daqui tá parecendo muito difícil para você, provavelmente é porque você não tem uma base bem estruturada na língua japonesa. Mas não tem problema, galera, vocês podem conquistar isso com o Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias. Galera, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos estudar juntos todos os itens que estão aqui na tela.
Ou seja, você vai aprender partindo do zero junto comigo e vai conquistar uma base muito sólida na língua japonesa. Se você fizer apenas uma única aula por dia, em menos de 100 dias você consegue finalizar esse conjunto de aulas e adquirir todo esse conhecimento na língua japonesa. O melhor de tudo é que o preço é extremamente acessível. Eu fiz isso daqui para que qualquer pessoa, independente da condição financeira, consiga estudar japonês. Então clica no link que está aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai querer estudar comigo e com os outros alunos lá do Essencial Japão. As aulas já estão disponíveis, é só clicar e começar a estudar. Eu também vou deixar aqui na tela 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Tem muito react, tem muita aula de gramática, tem muita coisa útil para você que quer aprender japonês. Não esquece de deixar um like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que você gostou desse conteúdo e inscreva-se no canal, tem muita coisa vindo aí pela frente. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nós nos vemos no próximo. Valeu!